Se você é motorista de aplicativo, taxista, trabalha como entregador, caminhoneiro, com transporte, né? Fica até o final porque esse vídeo é para você. O governo lançou um programa chamado Move Brasil como uma oportunidade para você comprar um carro mais novo com juros mais baixos, mas hoje a gente vai analisar o que é, como funciona, se vale a pena ou não e se isso é um benefício para ajudar quem é mais pobre ou se é mais um programa feito nas vésperas da eleição para enganar pobre e tentar ganhar voto. Bora lá. O Move Brasil é um programa do governo federal, né, criado para facilitar a compra de um carro ou caminhão, né, por meio de um financiamento que tem juros mais baixos. Você sabe que quando você compra um carro, você vai ter que financiar. Só que quando a gente financia, a gente acaba pagando o dobro do valor do carro por causa dos juros. Então, com esse programa, algumas pessoas vão poder financiar com juros menores. É um negócio parecido com Minha Casa Minha Vida, que é para imóvel, só que é para ajudar o pessoal a comprar carro. A ideia do governo é colocar carro mais novo na rua para tentar reduzir a poluição, diminuir acidente, problema de carro quebrando toda hora e atrapalhando ainda mais o trânsito, né? E eles falam que uma das ideias é ajudar os mais pobres a comprarem um carro melhor, mas a gente vai ver se isso faz sentido ou não. Para quem é o Move Brasil? Não é para qualquer pessoa, tá? É, como eu falei, para essa galera aí que trabalha como Uber 99, motorista de aplicativo em geral, taxista, gente que usa o carro para fazer entrega, caminhoneiro, autônomo. No caso do motorista de aplicativo, para entrar no programa, você tem que estar cadastrado, tá trabalhando, né, como motorista há pelo menos um ano e tem que ter realizado pelo menos 100 corridas. É para esse tipo de pessoa o Move Brasil. Que carro que entra nesse programa, galera? Pensando nos motoristas de aplicativo, né? O carro tem que ser 0 km, tem que custar até 150 mil e tem que ser de uma montadora brasileira aprovada, habilitada lá pelo programa, tá? Lembrando que hoje em dia tem muita marca de carro importado, mas que é fabricada no Brasil. Então pode entrar aqui carro híbrido, por exemplo, carro elétrico. O importante é entender, galera, que só vale para carro zero até 150 mil. Agora pensando nas vantagens, a principal vantagem com certeza são os juros menores, né? Hoje em dia, se você fizer um financiamento por meio de um banco qualquer aí, você vai pegar em média 20% ao ano de juros, que é muito caro. Principalmente levando em conta que esses juros são aplicados sobre um bem que é caro. Tô falando de um carro que custa 100 mil, não de uma calça jeans, né? Pelo programa, os juros vão ser mais baixos. Para homem, o máximo é 12,6% ao ano de juros e para mulher, 11,5%, 11,5% ao ano. Quase metade dos juros de uma loja que cobra 20% ao ano, tá? Outra vantagem é que pelo programa você consegue financiar em até 72 meses, 6 anos. Isso é bom porque, como o prazo é maior, a parcela fica menor. Mas, por outro lado, pode ser ruim porque normalmente a gente troca de carro a cada 3, 4 anos. Então, se você quiser trocar de carro por um melhor, daqui a 3 ou 4 anos, ainda vai faltar 3 anos para você quitar esse outro que você tá. Outra vantagem é que, em alguns casos, você pode ter uma carência de até 6 meses para começar a pagar a primeira parcela. Então, se você compra o carro hoje, a primeira parcela para você pagar pode ser daqui a um semestre. Mas isso aí depende de alguns fatores, situação financeira da pessoa. Outra vantagem é que, querendo ou não, um carro mais novo e mais moderno costuma dar menos trabalho. Se você faz Uber e o seu carro quebra toda hora, você se lasca. Porque você tem que encostar o carro no mecânico e pode ficar aí 5, 6, 10 dias sem poder trabalhar e gerar tua renda. Então, um carro mais novo pode quebrar menos e aumentar a sua produtividade. Outra vantagem interessante é que se você faz Uber e paga todo mês um carro de aluguel ou de assinatura, pode ser que esse financiamento seja mais barato e saia bem melhor do que ficar pagando carro de aluguel, né? Você tem que fazer as contas. Hoje em dia, um carro de aluguel básico vai sair por pelo menos uns R$2.000 para uma pessoa normal. Mas quando você é Uber, o valor sobe para 3, 4 mil por mês, porque a quilometragem rodada ali todo mês é bem maior. Então, se você é o tipo de pessoa que paga 3, 4 mil por um carro alugado para poder trabalhar como motorista de aplicativo, pode ser que esse financiamento valha muito a pena, porque a parcela mensal pode sair mais barata do que o valor que você paga de aluguel e no final ainda vai virar seu patrimônio. Agora vamos falar sobre as desvantagens ou os cuidados que você tem que ter com esse programa, tá? A primeira coisa
é que nem todo financiamento mais barato é uma dívida inteligente. Todo financiamento é uma dívida. Então tem que ver se vale a pena você mudar de carro mesmo, porque talvez você tá com um carrinho legal, que não tá dando manutenção, e acaba crescendo o zóio para pegar um carro zero, só porque os juros estão mais baixos, mas você tem mesmo que mudar. É que nem o Júlio, né, do Todo Mundo Odeia o Chris falava, né? Se eu não comprar, o desconto é maior. Vê se você realmente tem que trocar de carro, porque carro zero pode ter muitos gastos também. Quando você compra um carro zero, você tem que fazer toda hora a revisão na concessionária para não perder a garantia. E dependendo do carro, essas revisões obrigatórias aí podem custar mais de 4, 5 mil reais nos primeiros anos. Se você faz Uber, isso vai ser mais comum ainda, porque você anda com uma quilometragem bem maior. Em questão de poucos meses, você já vai ter que fazer a primeira revisão de 10 mil. Depois a de 20, depois a de 40. Então, você tem que ficar fazendo revisão toda hora. E isso sem contar que um carro zero é mais caro. Então, o seguro vai ser muito mais caro. Principalmente se você é motorista de aplicativo, porque isso aí aumenta pra caramba o valor do seguro. Vai ter um IPVA muito mais caro. Um carro de 100 mil vai ter um IPVA aí de 4 mil por ano. Mais o seguro pode ser aí uns 10 mil reais por ano para você, que dá praticamente R$1.000 por mês se a gente for dividir, né? Diferente de um carro seminovo mais simples. Então, faz o cálculo. Outra coisa, né? Mesmo tendo juros mais baixos, para mim um grande problema desse programa aí é que só vale para carro zero. Você não pode financiar um seminovo, por exemplo, que está em ótimo estado por 50 mil. Não, você tem que financiar um carro zero, que é caro. E aí já conta a desvalorização. Quando você compra um carro zero, só de tirar ele da fábrica, da loja, já caiu 10%. No primeiro ano, 15%. Então a gente está falando de 15 mil reais de desvalorização em 12 meses. Seria legal se o programa desse algum benefício também para carro seminovo, tipo o carrinho de 2022, 2023, que está em ótimo estado. Seria bom, seria bem mais acessível do que um carro zero. E também é bom lembrar que se você é motorista como trabalho principal, você sabe que a sua renda é variável, né? Então, cuidado para assumir uma parcela muito alta sem ter certeza que você vai ter a mesma renda todo mês para conseguir pagar. Eu já vou falar sobre os golpes e as taxas proibidas que estão cobrando por aí, mas antes eu quero refletir sobre a real motivação desse programa, tá? Então eu começo perguntando, você acha que esse programa foi feito para ajudar quem é pobre? Ou isso é uma medida eleitoreira para garantir voto porque as eleições estão chegando? Escreve aqui, tá? Eu acho legal o programa. É legal. Mas, cara, não entendo que é para pobre. Primeiro, é legal porque os juros são mais baixos. Mas será que um pobre tem condição de financiar um carro zero aqui no Brasil? Qualquer carro zero no Brasil custa 100 mil. Ainda que os juros estejam mais baixos, é muito caro um carro zero. Ele é inacessível para quem é pobre, para 99% da população. É a mesma coisa eu entrar na favela e falar, pessoal, agora você pode comprar um Porsche com juros mais baratos. Mas peraí, eu não tenho dinheiro para comprar um Porsche, caramba. O problema não é o juro, o problema é o preço do carro. Se fosse realmente para quem é pobre, tinha que abranger carro seminovo, que custa na faixa de 50, 60 mil, como vários HB20, Onix, que estão em ótimo estado, são seminovos, mas que tem mais... 100 mil o carro, caramba. Segundo ponto, esse programa é interessante, mas quem é mais pobre é a pessoa que tá lascada, trabalhando pra caramba pra tentar quitar as dívidas e limpar o nome dela. Só que, se você tá com o nome sujo, esse programa não vai te ajudar. É só pra quem tá com o nome limpo. Se você tá endividado e com o nome sujo, não pode financiar pelo Move Brasil. Mesmo que você tenha o cadastro aprovado lá no site do governo, que eu vou falar sobre isso, o financiamento do banco não vai ser aprovado se você tá com o nome sujo. Então não adianta. A pessoa que mais precisa de ajuda não vai ser ajudada. Então, no final das contas, o programa só vai beneficiar a pessoa que tá com as finanças em ordem, tá com o nome limpo, tá com o score alto lá na Serasa e que tem condição de comprar um carro zero de mais de 100 mil. Isso é uma medida para pobre? Parece que não, né? O cara classe média até vai conseguir se beneficiar, mas o peão que está se matando para conseguir aumentar a renda dele não vai ter benefício nesse negócio. A parcela de um carro zero, ainda que com juros menores, vai ficar entre 2.500 a 3.000, os modelos mais simples. Então, se você é o tipo de pessoa que paga assinatura ou carro de aluguel,
pode valer a pena. Mas o pobre não tem dinheiro nem para pagar uma parcela dessa, nem para pagar um aluguel ou assinatura. Inclusive, uma outra crítica que tem é de muita gente falando que esse programa do governo é para beneficiar as fábricas e as montadoras, e não a população. Porque o governo vai injetar 30 bilhões nesse programa. Só que ele foi separado e esse dinheiro vai ser injetado nas fábricas e nas montadoras, como subsídio para elas. E para o banco isso é ótimo, porque eles vão ter benefício, vão ter subsídio, vão vender mais carro e vão continuar ganhando muito dinheiro. Porque o financiamento, galera, de um banco, seja 12% ou 20%, o banco vai ganhar dinheiro pra caramba. Vai ajudar algumas pessoas da classe média? Vai, porque o juro vai ficar mais baixo. Mas quem sempre se dá bem são as grandes instituições financeiras, tá? E outra crítica, feita inclusive pelo Departamento de Trânsito, tem aquela Confederação Nacional de Transportes, CNT, é que a maioria das cidades já tá um caos, por causa do trânsito, do tanto de carro que tem em circulação. Então a crítica é, em vez do governo investir 30 bilhões para melhorar o transporte público e diminuir o trânsito, eles estão incentivando ainda mais a compra de carros individuais, o que piora ainda mais o trânsito, né? Daqui a pouco vai ter que ter rodízio 2 dias por semana. Tem cidade pelo mundo, galera, Singapura, Hong Kong, acho que Tóquio, se não me engano também, que o transporte público é tão bom que ninguém mais faz questão de ter carro. 90% da população usa transporte público. Menos trânsito, menos acidente, mais tranquilidade. Mas no Brasil, o transporte público ainda é muito ruim, mas é uma crítica aí. Agora eu quero falar sobre os golpes que você tem que tomar cuidado, tá? Não só de golpista sem vergonha, mas também de loja e concessionária que tá fazendo pilantragem. Quando você quer financiar pelo Move Brasil, primeiro você tem que entrar no site oficial lá do programa, que é um site do governo. Aí você vai fazer o cadastro, vai enviar a documentação e eles vão aprovar ou não, falando que você pode ou não entrar no programa para poder financiar com juros menores. Só que depois você vai ter que ir numa loja, numa concessionária, vai escolher o carro e vai pedir para a loja, a instituição financeira, analisar o financiamento para ver se o banco vai aprovar ou não. Ser aprovado no programa não garante que o financiamento vai ser aprovado. Eles vão analisar a sua renda, seu histórico financeiro, seu grau de endividamento, capacidade de pagamento. A treta é que tem muita loja e concessionária fazendo cobrança indevida. Você chega na concessionária, aí você fala que vai querer financiar pelo Move Brasil, só que antes de ter o financiamento aprovado, a loja pede para você pagar uma TAC, que é uma taxa de abertura de crédito que foi proibida pelo Banco Central desde 2008. E tem loja fazendo isso ainda, tá? Ou então eles vão falar, a gente vai enviar a sua solicitação aqui para analisar, né, o financiamento, mas para já garantir, você pode pagar um sinal ou uma reserva de 5 mil. Isso é ilegal. E tem muita loja e loja de marca famosa fazendo isso. Então, cuidado com esse papo. Não paga nada até ter certeza que seu financiamento foi aprovado. E outra dica, fique esperto com os juros que a loja está cobrando, galera. Pelo programa, os juros são de até 12,6%. Mas nada impede que a loja dê um migué e aumente, porque ela sabe que você não vai perceber. Os brasileiros não é muito bom de fazer conta. A gente normalmente não lê aqueles contratos enormes. Dá uma olhada pelo menos no contrato para ver se os juros estão realmente batendo com os juros do programa, que tem que ser mais baixo. Senão você vai ser enganado. Então é isso, galera. Mais uma aula aí falando sobre um programa que pode ser bom, mas também pode ser pega-trouxa pra gente que não precisa mudar de carro e vai se endividar mais ainda por mais tempo. E a minha crítica é, se fosse para pobre, não seria só para carro zero, porque o pobre, mesmo que ele seja aprovado no site do governo, ele não vai ter aprovação do financiamento na hora do vamos ver lá no banco, tá? Então, deixa a tua opinião, o que você acha disso aí, tá? É nóis!